que é em relação a um artigo que a gente já vai estar... Então, quando a gente fala, né, dessa avaliação do sítio cirúrgico, as condutas, né, de enfermagem, o que a gente precisa saber, né? Nós sabemos que nós temos feridas o quê? Agudas e crônicas também. A princípio, quando a gente tem as feridas agudas, são aquelas que a gente espera quando o paciente sai da cirurgia e que ela mantenha a recuperação da ferida, né, nas fases, né, que a gente já vai falar aqui, nas fases, né, normais, né, nos protocolos, né, normais. Então, o que a gente espera? Dependendo do tipo de paciente, da ferida que foi realizada, né, da cirurgia que foi realizada, nós teremos uma cicatrização mais rápida ou um pouco mais demorada. Por isso que tudo também, né, quando a gente fala lá no final do nosso artigo, né, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que observar, né? O que o enfermeiro tem que ver? Ele tem que ver o tempo que ocorreu a cirurgia, 1 horinha de cirurgia, meia hora de cirurgia, uma cesárea tem menos riscos de complicações do que uma cirurgia cardíaca, de revascularização do miocárdio, devido ao quê? Ao tempo cirúrgico que acontece. Qual é o local, né? A incisão da cirurgia, o local, né, da incisão cirúrgica, porque se for próximo a regiões mais contaminadas, com certeza aquela ferida pode vir a apresentar o quê? Algum tipo de infecção, né? Isso vai ser o quê? Normal, se apresentar vai ser normal, mas por isso que o paciente, na maioria das vezes, ele tem que fazer uso de antibióticos, ele precisa fazer uso do antibiótico profilático. Hoje também vocês devem ver, né, com a parte de infecção hospitalar, né, essa parte de antibiótico aí, né, específicos. Por quê? O antibiótico, hoje já temos um novo protocolo para cirurgias, né? Vamos supor, algumas cirurgias, o antibiótico é só profilático, antes da cirurgia ou depois, durante ou no pós-operatório imediato da cirurgia. E depois o paciente não precisa tomar mais. Ou tem algumas cirurgias que podem o quê? Tomar 2 dias após, 5 dias ainda, né? Além do dia da cirurgia, durante 5 dias, durante 7 dias. Mas isso depende o quê? Da área, né, que foi feito também a cirurgia e se esse paciente ele está apresentando, foi uma cirurgia que já contaminada, vamos supor, uma amputação, uma amputação, né, de um braço, de uma perna, é uma cirurgia contaminada. Então, é necessário já realizar esse antibiótico por mais alguns dias. Nós temos que avaliar o tamanho, né, enquanto enfermeiro, né, nós temos que estar fazendo avaliação do tamanho da cicatrização está sendo evoluída, se consegue sim fazer de forma que esteja tendo melhora, você visualizar, né? A presença de materiais de sutura, se tem alguma coisa, não, cor da incisão, se ela está avermelhada, se ela está roxeada, se ela está escurecida, apresentando algum quadro de necrose. Então, isso a gente tem que avaliar. Tipo, ou qualquer secreção, qualquer exudato que possa estar aparecendo. Por isso que, quando nós formos fazer, né, o curativo, na aula que vem, nós vamos falar sobre drenos, né, catéteres e sobre os curativos, tá? Já é o nosso, para a gente terminar esse conteúdozinho aqui. Então, toda vez que a gente for fazer
um curativo, eu tenho que pegar a gaze e rolar sobre a ferida. Rolar também não é apertar, porque eu não posso, né? A pele do paciente, ela pode estar o quê? Sendo lesada, e eu posso provocar até algum sangramento. Então, é rolar de uma forma que, se tiver alguma secreção, secreção purulenta, serossanguinolenta, essa secreção ela vai sair pelos orifícios da sutura, né? Então, isso é uma forma do enfermeiro também estar fazendo o quê? A avaliação da ferida. Eu não posso fazer um curativo esfregando. Eu tenho que fazer o quê? Rolando. Sempre, né? Com soro ou álcool a 70%, né? E rolando ele ali para saber também se vai sair algum tipo de exudato, né? De secreção. Se tem presença ou não do tecido epitelial, aquela pelezinha amareladazinha, né? Se tem fibrina, se tem tecido necrótico, se tem, né, presença ou ausência de cobertura, como que vai ser feito o curativo no paciente. Então, só voltando aqui nessa primeira página aí, que a gente fala, né, o sítio cirúrgico denomina-se ferida operatória por ser classificada, né, em ferida aguda, como eu falei com vocês. A crônica é se tiver algum problema, alguma complicação posteriormente. Aí, né, eu vou chamá-la de ferida o quê? Crônica. Ela pode ocorrer de 3 formas, né? Cicatrização por primeira intenção, que se dá pela aproximação das bordas, né? E que elas vão se fechando normalmente. Essa borda, né, como eu falei com vocês, ela não precisa fazer a sutura. Ela vai se aproximando lentamente. Ou, se de repente, pode também botar o quê? Aquela colinha, né, que a gente chama de dermabond, e que faz a cicatrização, a melhora. Então, pode ser pelo fechamento, né, das bordas e da aproximação. Cicatrização por segunda intenção é que ocorre quando o sítio cirúrgico é deixado aberto e a ferida irá cicatrizar por formação do tecido de cicatrização, de granulação. O tecido de granulação é aquela pele avermelhada, bem, né? Qualquer contato que você faça maior, ela pode sangrar, que aquele tecido ali, ele está bem vascularizado. E a terceira intenção, quando a ferida é deixada aberta por um curto período de tempo transcorrido e depois pode ser feito a sutura, né? Aí foi o que eu falei com vocês, o ambiente físico, os procedimentos do paciente, os micro-organismos podem estar afetando essa cicatrização. Por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Aí, aqui, ó, eles falam bastante um pouquinho aqui para trás em relação ao curativo, foi o que eu já falei também com vocês anteriormente. O curativo, ele deve mexer, né, de 12 a 24 horas, a não ser que apresente algum sangramento, né, antes dessas 24 horas. Mas, caso contrário, a gente pode deixar para trocar só posteriormente. E foi, né, também o que eu falei, de como fazer esse curativo, né? Primeiramente, o primeiro curativo foi o que eu falei com vocês, tem que ter com toda a técnica, né, asséptica. O segundo, aí tem aquelas discussões, mas depende de cada instituição, a rotina como é realizada e o local também, né, que está sendo feito o curativo. Se eu tenho um curativo que já está contaminado, algumas instituições falam, não, eu vou continuar utilizando com toda a técnica, luva estéreo, tudo direitinho. Mas a partir do momento que eu faço um curativo limpo, com uma luva limpa de procedimento, hoje ainda não tem nada de contraindicação, mas a maioria das instituições usa sim a luva estéreo,
tá? Não estamos falando de curativos de catéteres, né, de acesso venoso profundo. Aí é protocolo você realizar com luva estéreo, porque é um curativo, não um procedimento, né, com toda a técnica, aí sim, mas nós estamos falando de feridas cirúrgicas, tá? Não vamos confundir. Então, quando eu falo, né, nessa avaliação, cabe quem? Ao enfermeiro. O enfermeiro que tem que ter todo esse conhecimento, né, para estar realizando o curativo e avaliando essa ferida. Gente, ninguém mais do que o enfermeiro. O médico, posso falar para vocês, eles não sabem ferida. O enfermeiro sabe, porque o enfermeiro está ali a todo momento, ele sabe acompanhar todas essas fases, né? Por isso que é importante a gente estar fazendo assim, um estudo de coberturas, por mais que não goste de trabalhar com feridas, a gente precisa saber, né, como que está fazendo a evolução daquele curativo, qual é a fase que se encontra, o que é um tecido de granulação, o que é um tecido epitelial, né, o que é fibrina, de uma infecção naquela ferida, né, que são os sinais flogísticos, cor, né, tem que avaliar cor, calor, rubor, né, como que tá. Então, eu tenho, né, a gente tem que, como enfermeiro, estar fazendo essa avaliação de forma sistematizada, que seria aquela forma sistematizada, né, que a gente sempre fala. Eu tenho que avaliar o paciente, né, na ferida, não é só a ferida, eu tenho que avaliar a parte nutricional, né, a parte de alimentação, de ingesta hídrica, o paciente ele é muito emagrecido, né, ou se ele está muito edemaciado. Não esquecendo também que quanto mais edema tiver a ferida, pior é a cicatrização, porque as bordas não vão estar se juntando, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado aí. Então, quando eu falo, né, a fase da inflamatória, ela é a mais importante nos primeiros 4 dias do pós-operatório, se a gente vai identificar ou não algum tipo de inflamação, né? Foi o que eu falei com vocês. Então, por isso eu preciso estar avaliando diariamente essa ferida. A avaliação do sítio cirúrgico durante a fase proliferativa, né? Eu vou estar fazendo essa avaliação através da palpação, né? Quando eu vou metendo, eu vou fazendo, avaliando ali. Eu vou perceber se tem deposição de colágeno, né? Subjacente também à incisão. E quando, foi o que eu falei com vocês, nessa fase proliferativa, que eu vou estar rolando a gaze para fazer, eu vou avaliar se tem saída ou não de algum tipo de exudato, que pode ser sanguinolento, serossanguinolento, pode ser serose. A serose é aquela aguinha amarelinha. Serossanguinolento é aquela aguinha amarelinha misturado com um pouquinho de sangue. Ou sanguinolento, saindo sangue mesmo. Ou purulento, né, que pode estar saindo purulento também, pode já estar saindo pus por ali. E a gente tem que avaliar, foi o que eu já falei com vocês, a decência de sutura, né? Que pode, se tiver infecção, ele vai abrir. Vocês podem ter certeza, se tiver saída de secreção purulenta por aquele local, eu tenho que pensar em 3 situações: decência de sutura, que aquela ferida vai abrir. Eu tenho que pensar em infecção e a formação de fístula lá por dentro. Então, qualquer saída de secreção, eu tenho que relatar na minha evolução de enfermagem e estar comunicando também ao médico assistente para saber o que vai ser feito, o que pode ser, né, aquele exudato.
durante a fase de remodelação, né, é quando a gente tem a cicatrização, a melhora avaliada pela cor, pela incisão, e a gente tem que estar fazendo essa avaliação toda estrutural da ferida. Aí vem o gráfico, né, o que vocês deveriam, né, que vocês já leram aí, né, como que é essa fase inflamatória em cada situação, né, a fase inflamatória de 1 a 4 dias, cicatrização do 5º ao 9º, do 10º ao 14º é a fase proliferativa, e de 15 dias, e pode levar até anos, a fase de remodelação é quando eu tenho, né, a ferida que está se aproximando das bordas, está voltando a uma pele, coloração normal. E o curativo, né, já falei aqui com vocês, 24 horas, de 12 a 24 horas. Se essa ferida ela estiver apresentando qualquer intercorrência, né, de secreção purulenta, nós temos que avaliar o quê? Colher um suave. Nós vamos estar falando o quê com o médico? Olha, doutor, tá com uma saída de uma secreção, assim, assim, assim. Vamos colher o suave, né? Aí eu vou colher aquele suave, que é igual um cotonetinho. Eu vou, primeiramente, lavar, só jogar em jato, né? E introduzir o cotonete na ferida onde estiver para poder mandar para realizar o quê? Cultura, o antibiograma. Não esquecendo que a gente tem que avaliar o quê? Se os exames laboratoriais desse paciente está alterado ou não, apresentando alguma alteração no leucograma. Leucograma vai mostrar se o paciente tem alguma infecção. Então, eu vou ter que avaliar, além, né, do exame laboratorial do leucograma, eu vou avaliar o quê? A ferida, o dreno, como que está, essa incisão, né? E se, de repente, o paciente tiver que fazer uma reoperação, tem que abrir a cavidade para fazer uma lavagem nessa cavidade, para poder retirar todos os micro-organismos, essa secreção purulenta que está ali. Então, é bem importante a gente estar fazendo essa avaliação. Aqui, né, foi o que eu falei, essa importância desse artigo, né? Porque nós, enquanto enfermeiros, foi o que eu falei, nós temos essa responsabilidade de estarmos fazendo a avaliação da ferida cirúrgica, né? Da cicatriz cirúrgica, do sítio cirúrgico. Nós podemos utilizar essas 3 terminologias. Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês querem fazer? Pode falar. Professora, não tem dúvida não, mas eu enviei a atividade lá no e-mail. Sim, sim, tranquilo. Deixa eu desligar aqui o gravação.